Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lhe convidar a juntos lermos e refletirmos o Evangelho deste sábado, dia 29 de abril, que se encontra em João capítulo 6, versículos de 60 a 69. Diz a palavra de Deus que naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: "Vós também vos quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Após a leitura da palavra de hoje, nós meditamos que o discurso sobre o pão da vida de Jesus chega ao ponto em que até os discípulos de Jesus entram em crise. Incapazes de dar um passo na fé, eles afastam-se, como narra o Evangelho de hoje. Jesus ele não retira nenhuma palavra do seu discurso, nem procura adocicar o assunto para torná-lo mais digerível, mais agradável. Apesar das resistências, Jesus expõe abertamente sua verdade libertadora. Ele acrescenta que eles ficarão ainda mais escandalizados quando virem o Filho do Homem voltar para onde estava antes, fazendo alusão à sua glorificação através da morte. Aos 12, que permanecem firmes e solidários, Jesus lhes questiona a fé e a adesão. Uma pergunta para a nossa reflexão: de que lado estão eles, os 12? Por meio de Pedro, os apóstolos reiteram sua fé na pessoa de Jesus. No versículo 68 e o 69, está escrito no Evangelho de hoje que Pedro diz: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Aqui nós podemos ver de que lado estão os 12. Mas a palavra de hoje nos narra que muitos dos discípulos se afastaram de Jesus. E a palavra de hoje narra ainda dizendo: deixaram de seguir Jesus. Essa solene profissão de fé de Pedro, quando ele diz: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna", suaviza a incômoda sombra da incredulidade dos outros discípulos. Sim, aqueles que diz o Evangelho de hoje que eles se afastaram e pararam de seguir Jesus. E dá também, já projetando a traição de Judas que irá acontecer, porque diz a palavra de hoje que Jesus sabia aqueles que estavam próximo dele que não tinham uma fé firme. E eu quero te convidar a rezarmos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.